Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos, passarmos aqui o nosso estudo ainda de forma virtual da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando sobre a contracultura, certo? E hoje nós estamos entrando na 9ª lição. Vamos falar sobre Cristo em praça pública, o Evangelho e a liberdade religiosa, né? E temos vivido um tempo bem conturbado em relação a tudo isso, e vamos ver o que a palavra do Senhor nos direciona, o que a gente tem por entendimento daquilo que pode, aquilo que não pode, ou se existe isso do que a gente pode falar, do que a gente não pode falar, se comportar ou não se comportar, até onde é a nossa liberdade, né? Até onde está o meu direito e o direito do outro, né? Então a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre tudo isso, dessas dúvidas que têm pairado sobre a igreja cristã, principalmente sobre nós, a igreja brasileira, tá bom? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor um direcionamento dele nessa manhã, para que a gente possa entender daquilo que ele quer falar aos nossos corações, amém? Pai amado, louvado seja o teu santo nome, pedimos ao teu Santo Espírito discernimento, entendimento, para que o nosso coração possa estar aberto para entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia, Pai. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor tem nos conduzido, nos ajudado, Deus, a cada vez mais sermos cristãos compreendidos da situação que vivemos nesse mundo, de entendermos tudo que passamos aqui pelos olhos da fé e também pela nossa razão, aquilo que o Senhor nos dá para ter entendimento de conhecimento. Então, que tudo que venhamos a aprender, possamos filtrar, possamos colocar através do teu filtro, que é a santa palavra do Senhor. Assim nós oramos, conduz a mim, conduz a todos que estão assistindo a nós nesse momento ou posteriormente, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um assunto que hoje tem trazido bastante discussões, né? Nós estamos passando por um tempo que vivemos numa dualidade, né? E as pessoas acabam se tornando, que muitas vezes o autor do qual essa série que estamos trabalhando, né, trabalha, do livro Contra a Cultura, do David Plant, e acaba nós tendo entendimento, e às vezes as pessoas nos taxam de intolerante. A gente vai falar um pouco sobre isso, o que é intolerância, será se os cristãos são tolerantes, ou se é o mundo que é intolerante com os cristãos, o que é ser intolerante mesmo. E a gente tem vivido isso, vivido esse tempo que tem trazido para nós muitas vezes dúvidas, e o Evangelho, ele é esclarecimento, né? E o que nós estamos tratando nesses dias é sobre essa busca desse esclarecimento do que aquilo que a cultura coloca sobre nós e que a gente está colocando sobre a luz do Evangelho, para fazer com que a gente tenha o entendimento da verdade. É isso que nós estamos procurando. E quando a gente fala sobre liberdade, estamos falando sobre liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela é um dos pilares da liberdade humana. Isso não é o pilar principal, né, daquilo que a gente quer tratar. Quando a gente fala sobre o Evangelho, liberdade religiosa, Cristo em praça pública, o que é esse Cristo em praça pública? É o externo, é aquilo que a gente vive fora. Porque a liberdade religiosa não é dizer que você pode ter qualquer crença e que você pode num domingo ir à sua igreja, ir ao seu templo, ir a qualquer lugar onde a sua crença se reúne. Isso não é liberdade, porque até em países onde muitas vezes as liberdades religiosas são suprimidas, alguns exemplos como a gente vai trazer aqui na Coreia do Norte, em China, países comunistas, né? Você acaba tendo essa possibilidade de você se reunir em um determinado lugar com aquelas pessoas que têm a sua determinada crença.
Mas o Cristo em praça pública é você poder viver as suas crenças de forma livre em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua escola, em todos os ambientes da sua vida. Isso é liberdade religiosa. Então, será se aqui hoje no Brasil nós temos essa liberdade religiosa? Será se nós temos essa liberdade, nós podemos viver a nossa fé, a nossa crença no nosso ambiente de trabalho, nas nossas faculdades, na nossa vizinhança? E aí, esse é o questionamento. Então isso é o que a gente vai tentar esclarecer um pouco. Então vamos tentar basear, entender primeiro um pouco. Então assim, quando a gente trata sobre liberdade religiosa, a gente primeiro tem que entender o que não é isso. E existem países que são extremamente fechados para questões religiosas. Um deles principais é a Coreia do Norte. Depois você pode dar uma pesquisada aí sobre a igreja perseguida, você vai ver organizações da igreja na Coreia do Norte, na China, nos países islâmicos, e aí você vai entender um pouquinho do que é essa perseguição, tá? Então a Coreia do Norte, ela é talvez hoje um dos países onde tem, na verdade, o histórico de mais terríveis sobre a questão dos direitos humanos. Aí você passa sobre a questão de escassez de alimentos, sobre trabalhos forçados, violência sexual, torturas, né? E isso não se adapta só à questão da religião, mas a todas as áreas. Execuções públicas, né, são caracterizadas por isso. Na Coreia do Norte existe uma prisão, né, um campo de prisioneiros, né, chamado Kaoliso, que é onde as pessoas de qualquer crença, né, todas as crenças, não nós estamos falando sobre questão só do cristão, mas todas as crenças que forem, você for preso proferindo aquela determinada crença, você é levado para esse campo de concentração, ali onde você é torturado, muitas vezes, e a maioria das pessoas acabam sendo mortas dentro desses lugares, né? Durante muito tempo, a Coreia do Norte ocupou o primeiro lugar no ranking da lista de monitoramento mundial, né? Que é o ranking onde tem 50 países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo. E sim, se você tem ideia, se um cristão na Coreia do Norte é pego com a Bíblia, ele é condenado à prisão, a suspeito de levantar ações contra o governo, tá? Então você corre risco de vida, né? Eles tratam essa busca aos cristãos assim de uma forma tão ferrenha que policiais norte-coreanos eles se infiltravam entre os refugiados que conseguiam vez ou outra fugir para a China, identificavam quem eram essas pessoas que se reuniam e depois eles eram levados de volta para a Coreia e condenados à morte, mesmo estando em um outro país, né? Então, para você ver como é essa dificuldade. Então, é preciso dizer que para os norte-coreanos não existe liberdade, né? Liberdade religiosa e muitas vezes nem tipo de liberdade, né? Então quando a gente vai perceber, e o autor até traz esse relato e algumas pesquisas que a gente acabou fazendo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ele coloca que os cristãos no mundo inteiro são os que têm a religião, são aqueles que são mais vítimas de perseguição por causa de cunho religioso. Tá? Então, aí nós não estamos mais tratando só de um fato isolado na questão da Coreia do Norte, mas sim o mundo inteiro. Então, o Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que no mundo inteiro os cristãos são aqueles que são mais perseguidos por conta da sua fé. Aí essa perseguição, ela não é só perseguição física, ela é muitas vezes ideológica, ela é perseguição estrutural, então você acaba tendo tudo isso, tá? Então, o cristão sim é o povo hoje mais perseguido que você encontra na face do mundo. E então vamos fazer algumas perguntas para que a gente consiga entender. Vamos trazer para a nossa realidade, para o Brasil, para onde a gente vive. Será se nós cristãos temos a nossa fé cerceada aqui, retirada o nosso direito de fé, o nosso direito religioso, como a gente consegue encontrar em outros países como esse? E vamos para um sentido mais amplo, porque quando a gente, como cristão,
tá? Nós, como cristãos, vamos falar sobre liberdade, e aquilo que a Bíblia coloca como liberdade, ela trata disso até como um direito do ser humano. Ela não está falando só sobre a questão da fé cristã, ela está falando que todo ser humano, quando nós lidamos com essa dúvida da liberdade, ele está falando que nós temos que ter essa liberdade de um senso comum, tá? Então, do mesmo jeito que eu tenho essa liberdade de proferir a minha fé no Cristo ressurreto, verdadeiro, Filho de Deus, outras pessoas têm a liberdade de não acreditarem nisso. Então, isso é ter liberdade, né? De você crer ou não crer. E até mesmo o próprio Evangelho coloca para nós essa experiência. Então, você pode optar por crer em Jesus ou não crer em Jesus. Então, isso é o fato da sua liberdade. Então, perguntas desse tipo na Bíblia, elas fazem com que a gente volte para o princípio. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Ele deu essa capacidade da gente conhecê-lo, da gente ter o desejo inato de muitas vezes buscá-lo. Mas as nossas liberdades, elas foram fundamentais no ser humano. Então, você tem todas as suas liberdades. E essa liberdade te dá, vamos colocar entre aspas, o privilégio de você explorar essa verdade divina, de você buscar a luz a essas determinações, entender quem é Deus, buscar a Deus ou não, tá? Então você pode questionar de onde eu vim, por que eu estou aqui, como é que eu devo viver, né? São perguntas que um ser humano sempre fez, né? Se Deus existe, se Deus não existe, né? Então, tudo isso são princípios, e esses questionamentos são fatos que te levam a entender essa liberdade. Obviamente, pessoas diferentes vão ter convicções e vão ter respostas diferentes para essas perguntas, né? Então, naquilo que ela crê ou naquilo que ela não crê, ou adorar a Deus ou não adorar a Deus, ou viver com Deus ou não viver com Deus. Isso parte do princípio da liberdade, e que acaba que o Senhor colocou sobre nós. A soberania divina de Deus, ela não exclui, ela nunca excluiu e não exclui a responsabilidade humana nas suas escolhas, tá? Então, a soberania divina vai colocar sobre nós isso. Você não vai fugir da responsabilidade das suas escolhas. Você é que está fazendo esse tipo de escolha. E questionar se Deus existe ou não existe, as demonstrações de que o Deus é real, de que Jesus Cristo é o Filho do Senhor, de que o Espírito Santo habita em nossas vidas, estão aí. Você tem a liberdade, você tem a responsabilidade e direito de escolher entender isso como verdade para a sua vida ou não. Então, nem um cristão pode impor isso como verdade para as pessoas, nem ninguém pode impor sobre nós, que vivemos a fé cristã, de que isso não é verdade. Então, isso é o princípio que a gente tem que entender como liberdade. Então, nós não vamos ver Jesus de forma alguma coagindo as pessoas a crerem nele em nenhum momento. Ao contrário, ele ensina a doutrina, ele conta histórias, ele convida as pessoas a recebê-lo ou a rejeitá-lo. A resposta era aquilo que as pessoas tinham, daquilo que eu tinha ouvido dele, tinham visto dele. Então elas raciocinavam, elas discutiam, elas discordavam ou concordavam e escolhiam sim ou não, né? Então a mensagem do Evangelho, ela é fundamental nesse princípio. Ele é um convite e não uma coação. Ela não o próprio Jesus lá em Apocalipse 3:20, na revelação, né? Deus na revelação a João, ele trata dessa forma: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está batendo na porta e está perguntando. Então você que tem o direito, você tem o direito de escolha, de poder abrir ou não abrir. Então a mensagem do Evangelho nunca foi coação, né? Quando a igreja, lá por volta do século IV, ela se fundiu junto com o Estado, ela colocou quando o próprio Constantino colocou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império, quando cessou a perseguição aos cristãos, aquilo já começou a ter uma outra conotação e denotação. E quando Teodósio ele coloca o cristianismo como a única religião do Estado romano,
Aí aquilo que acontecia com os cristãos começaram a acontecer com os não cristãos, que foi a perseguição, porque as pessoas não eram cristãos, ou porque eram platonistas, eram filósofos e não acreditavam em Deus, ou porque acreditavam em divindades gregas ou qualquer outra, e essas pessoas começaram a ser perseguidas por aqueles que eram perseguidos, tá? Então isso não é liberdade. Então o cristianismo ele não trata disso, não trata de nós sermos a religião oficial do Estado e o Estado imputar como lei que todo mundo que está dentro daquele território do Estado é cristão. Então isso não é conversão, isso é coação. Então ninguém coloca vamos fazer uma ilustração extrema, ninguém coloca uma arma na sua cabeça e diz que você agora é cristão ou não é cristão, tá? Então você pode dizer que sim ou pode dizer que não, isso é coação. Mas o Evangelho ele nunca trata dessa forma, nunca se tratou dessa forma, tá? Então a gente precisa ter esse princípio. Então esse respeito pela liberdade religiosa, ela não se limita somente aos cristãos, a nós. Então quando você entende o cristianismo, você entende que a liberdade que Cristo ensinou é essa liberdade, que não é só que o cristianismo é que vai prevalecer. Sim, alguns vão escolher o cristianismo e o nosso desejo é que a maioria, ou que todos, como o próprio Jesus diz, né? Quando ele morreu na cruz, ele morreu por todos, mas nem todos irão aceitar, né? Então assim, porque não é, mais uma vez como eu digo, uma coação, é uma conversão. A fé autêntica, ela exige uma escolha autêntica, tá? Então a fé autêntica, ela exige uma escolha autêntica. Então esse é um dos princípios da liberdade religiosa. Então o objetivo, quando a gente tenta entender do governo, ele consiste em proteger os direitos das pessoas, direitos inatos, evidentes e inegáveis, em conformidade com a razão de terem a liberdade de escolherem a sua fé. Então quando a gente fala que o governo tem que dar uma liberdade religiosa, você não está dizendo que ele tem que dar liberdade para que você, cristão, professe a sua fé ou o seu culto. Um culto dentro de uma realidade privada ou em praça pública. Nós não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre liberdade. Então, desde uma pessoa que tem a liberdade para expressar a sua fé, desde que essa liberdade não aflinja outros direitos que nós, como sociedade, nós com os nossos direitos civis, temos, tá? Então a minha fé, ela não pode passar por cima dos direitos de outro, certo? Então a gente precisa partir desse princípio e ter esse entendimento. A liberdade religiosa, ela é o fundamento, então, da verdade, de todas as liberdades. Então, se você tem liberdade religiosa, se você tem essa liberdade de processar a sua fé no privado e no público, então você defende a liberdade de escolha das outras pessoas. E aí a gente cai nas grandes discussões que a gente tem tido hoje, tá? Porque às vezes a gente quer colocar um governante, a gente quer colocar uma determinada pessoa como aquele que vai imputar sobre as outras pessoas o que os outros têm que falar, os outros têm que dizer ou como os outros têm que viver. Isso nunca vai ser princípio de liberdade. Então o governo ele não pode mandar no que você vai crer ou no que você não vai crer. Ele não pode dizer que você vai negar ou não a sua fé. Ele simplesmente tem que te dar a oportunidade de você escolher a sua crença. Então esse é o princípio da liberdade religiosa. Deus ele não viola a liberdade religiosa do homem. Então o governo, certamente, ele não deve fazer a mesma coisa. Então por isso que tem que haver essa separação entre igreja e Estado. Tá bom? Tem que haver essa separação. Se Deus, vamos falar a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela é a representação, tá? O corpo vivo de Jesus aqui na terra. Então nós, como essa representação, como o corpo vivo do Senhor Jesus aqui, nós não podemos imputar, colocar sobre as outras pessoas ou forçá-las a largarem aquilo que elas acreditam, crer em algo ou não. Então eu tenho que mostrar para ela, através das minhas convicções, através da minha vida, através da explicação da verdade para ela. E ela escolhe se crer ou não crer.
Então, da mesma forma, o governo não pode imputar sobre mim o que eu posso dentro da minha fé e o que eu não posso dentro da minha fé. Você pode, sim, de forma privada, no seu templo, exercer a sua fé, mas de forma pública, no seu ambiente de trabalho, você não pode. Aí a gente vai chegar a um alerta aqui, e que a gente precisa tomar muito cuidado. Imagine, você tem uma empresa, né, ou você fornece um tipo de serviço. Você é fotógrafo, você é boleira, você faz um tipo de serviço que você tem na sua empresa. Vamos partir do princípio aqui que você tem uma empresa de mídia, ou de fotografia, ou de fornecimento de alimento, e alguém te procura para que você forneça a alimentação, ou que faça as fotos do casamento. E ela começa a falar sobre esse casamento, e esse casamento é entre 2 homens ou 2 mulheres, pessoas do mesmo sexo. A liberdade religiosa diz para mim que eu posso, de uma forma sem ofender essa pessoa, dizer que eu aceito esse tipo de serviço ou não aceito esse tipo de serviço. Então a pessoa pode chegar na minha empresa e dizer assim: olha, eu quero contratar vocês para que vocês forneçam a alimentação do meu casamento com o meu parceiro. E você pode dizer assim: olha, eu queria muito poder fazer isso, mas de uma forma amigável, de uma forma gentil, você dizer assim: olha, eu, dentro das minhas convicções religiosas, dentro das minhas convicções de fé, eu até poderia fazer isso, mas violaria aquilo que eu acredito como verdade. Certo? Você pode fazer isso. Mas o que nós vemos hoje é que a grande maioria das pessoas que, se fizerem isso, elas acabam sofrendo penalidades penais. E aí, se você for pesquisar na internet, eu acabei fazendo essa pesquisa, você vai ver N casos. Em casos de fotógrafos que passaram por isso porque não quiseram, com suas empresas, até mesmo de uma forma amigável, trataram sobre isso, disse pelas suas convicções de fé, não aceitariam aquele trabalho. Outra, eu vi que era uma pessoa que fazia bolos, né? E ela não aceitou fazer o bolo de casamento de um casamento homossexual entre 2 homens, e essa pessoa foi penalizada pela justiça, foi colocada, foi acionada civil e criminalmente, e um juiz imputou sobre ela uma pena em que ela teve que pagar por danos morais, por constrangimento, cerca de R$10 mil para essas pessoas que tinham sido ofendidas pela sua fé. Tá? Então, olha o que a gente entende. O princípio de liberdade religiosa é justamente isso. O Cristo em praça pública é isso. É eu poder dizer, tá, que a minha fé, como verdade, ela me impede de fazer isso. Se alguém te oferecer algo que é oriundo de corrupção, a sua fé como verdade tem que embasar você a dizer isso: olha, a minha fé me impede a me envolver nisso, eu não vou fazer isso porque isso fere os princípios do meu Deus. E ninguém pode imputar sobre você um crime, porque a liberdade religiosa diz sobre isso. Só que o que a gente vê é totalmente o contrário, não é isso que acontece. Se você chegar e falar sobre isso, conversar com uma pessoa, falar sobre isso, você vai ver e perceber que a liberdade de culto é diferente da liberdade religiosa. O que nós temos hoje, principalmente no Brasil, e que a cultura tem posto sobre nós, não é liberdade religiosa, é liberdade de culto. Tá? E aí serve para qualquer um. Tá? Você, como cristão, você pode chegar e ir no seu templo, você pode ir na sua igreja, você, como espírita, como candomblé, você pode ir em qualquer lugar. Mas se você for professar a sua fé, qualquer um desses tipos de crença, nós estamos indo para o geral, se você for para a praça pública, aí você é recriminado. Seja por aqueles que não creem em nada, ou seja por aqueles que não creem naquilo que a pessoa está professando. Tá? Então isso é liberdade de culto. Quando eu, no meu privado, quando eu posso me reunir com aqueles que pensam igual a mim dentro da igreja, né? Vamos supor, nós evangélicos chegamos dentro da nossa igreja, na primeira igreja batista do Conjunto Saci, nós nos reunimos no culto público de domingo,
tá? E aí lá a gente tem liberdade para agir. Mas isso é liberdade de culto, é onde eu posso me reunir. Eu posso ter um endereço onde eu posso me reunir, na minha casa, numa célula, e isso é privado. Agora, público é eu agir de acordo com a minha fé, sem eu ter os meus direitos violados. Tá? Então esse é o princípio de liberdade religiosa. Liberdade religiosa, liberdade de culto, são coisas diferentes. Então a religião em praça pública é isso, é o exercício livre da minha fé. É eu dizer que os meus princípios são baseados dentro da minha convicção de fé, certo? Então aí a gente entra dentro dessa grande dificuldade que temos vivido. Se a gente for fazer um levantamento, as tendências culturais indicam uma série de situações possíveis que a gente vai encontrar de que isso não existe, tá? De que é imputado sobre nós algo de que você não pode processar sua fé dessa forma. Então esses dois exemplos que eu contei para vocês, no caso de um fotógrafo, no caso de uma confeiteira, né, que foi processada civil e criminalmente por isso, porque ela não aceitou. Então, todo tipo de aplicação, né, se você, dentro da sua convicção de fé, dentro da sua igreja, daquilo que você acredita, você não usa um tipo de roupa, e o seu filho tem que ir para a escola, e lá eles dizem que a farda tem que ser daquele jeito, não pode ser mudada, mas você diz assim, não, mas a minha convicção de fé diz que o meu filho tem que usar somente esse tipo de vestimento, tá? Então você tem essa liberdade de chegar e dizer isso. Isso não pode ser imputado sobre você. A liberdade religiosa diz que você tem isso. Então você pode sim ter suas convicções de fé em praça pública. Mas será que isso realmente tem sido verdade? É o que a gente trata sobre a questão que a gente estava falando lá no início, que eu falei para vocês sobre intolerância. Tá? O que nós temos vivido é isso, nós vivemos em um mundo intolerante, em que se eu, como um prestador de serviço, me recusar a fazer um serviço, vamos supor aqui para um casamento de pessoas do mesmo sexo, eu sou cerceado dos meus direitos civis, vou ser processado criminalmente. Então, aí eu sou chamado de intolerante. Mas se alguém me processa, é porque ele também não está me tolerando, ele não tolera a minha fé. Então a gente vive num mundo de intolerantes que não toleram o intolerante. Tá? Parece até redundante, uma loucura, né? O que se fala sobre isso. Mas quando a gente vai partir do princípio, é isso que tem acontecido. As pessoas não se toleram. Tá? Então quando a gente entender essas coisas assim, sobre a questão principal que a gente tem desse debate hoje de igreja e de Estado, a gente tem que entender isso. A igreja, a religião, eu vou até ler o que o autor coloca aqui, porque essa é a verdade, a gente precisa entender isso. Existe como um espaço de que as pessoas buscam o questionamento das existenciais mais profundos e ampliam as suas respostas de maneiras consistentes da forma que vivem. Aí o que é imputado sobre o Estado, sobre o governo? Por sua vez, existe para possibilitar essa busca, protegendo homens e mulheres enquanto exercitam essa sua prerrogativa humana. O Estado não existe para estabelecer a religião, nem tampouco para reprimi-la, mas para que haja liberdade religiosa. Então a nossa Constituição, a Constituição brasileira diz isso, de que nós temos essa liberdade. Então a igreja, a religião diz aquilo, me leva a esses questionamentos, me leva a minhas convicções de fé. E o Estado me dá a liberdade de ter essas convicções de fé, certo? Desde que essas minhas liberdades não infringam sobre os direitos de outros. Tá? Então o que a gente precisa ter esse entendimento. Nós precisamos tomar esse cuidado. Esse espaço dessas ideias pode ser sutilmente minimizado e restringido pela essa falsa liberdade religiosa que a gente vive hoje. Isso fica cada vez mais evidente nessa cultura contemporânea nossa. As nossas redes sociais elas estão cerceando aquilo que os cristãos podem falar ou não falar. Se você falar algo que for contra essa cultura, você é denunciado e a sua postagem é retirada do ar. Esse vídeo
que eu estou gravando, que eu estou passando para vocês, eles podem muito bem sair do ar se alguém fizer uma denúncia de intolerância contra uma determinada situação, porque eu estou citando alguns fatos que a pessoa pode me colocar como intolerante e ele vai ser retirado do ar. Então isso não é ter liberdade religiosa. Eu estou ensinando, eu estou dizendo, trazendo a verdade à luz da minha experiência, à luz daquilo que a Bíblia coloca como verdade. Então isso é liberdade. Eu tenho essa liberdade de ensinar, de passar. Então o que a gente está tratando é justamente isso. Quem chama alguém muitas vezes de intolerante, ele não está se manifestando da verdade, ele está manifestando na verdade uma outra intolerância. Então é isso que a gente vive hoje. A gente vive nesse momento. Isso é comum na cultura que a gente tem vivido. É muito, mas muito comum. A gente não consegue mais tolerar o outro. Então o cristianismo é isso, gente. O cristianismo é essa realidade, é essa verdade. E eu tenho que tolerar o outro. Tá? Então, se você está dentro de uma determinada situação, de uma determinada vivência da sua experiência, seja no seu ambiente de trabalho, nas suas escolas, faculdades, ou na praça pública, na sua vizinhança, em qualquer outro lugar, você tem liberdade sim de abrir sua Bíblia, de falar. Antes aqui desse estudo que eu estou trazendo para vocês, eu estava lendo e vendo um vídeo de uma postagem que um portal de notícias cristãs colocou do que está acontecendo no Canadá. Um pastor foi perseguido, foi preso recentemente porque ele abriu sua igreja durante aquilo que a pandemia colocava como fechamento total, exclusão, certo? Mas o que está acontecendo lá é algo muito grave. Essa denúncia estava sendo feita de uma pessoa que estava em público pregando o evangelho através da amplificação da sua voz numa caixa de som. E a polícia foi chamada e foi tomado dele essa caixa de som. Então é isso que não pode acontecer. Isso é fora dos princípios da religião ou da liberdade religiosa. Tá? Bem recente mesmo, nessa semana, é o que a gente está sendo discutido. E aqui fica um alerta que a gente precisa abrir os nossos olhos para ter esse cuidado. Em algumas capitais, algumas cidades, está tendo sobre a questão do que a gente está entendendo sobre o passaporte, uma ideia de passaporte de vacina, passaporte sanitário. A minha liberdade diz justamente sobre isso. Não existe uma lei, o Estado não pode imputar sobre mim se eu posso entrar em determinado lugar ou não em determinado lugar por um tipo de situação. Então o que está acontecendo? Recentemente foram postados e colocadas algumas situações de uma determinada cidade lá aqui no Nordeste, em que cultos religiosos com até 300 pessoas, tá? Um ambiente onde até 300 pessoas, todas essas pessoas elas só podem entrar nesse lugar se elas apresentarem a sua caderneta com as 2 doses de vacina ou um exame de Covid negativo. Então, isso é cercear a liberdade. Tá? Então, assim, eu não posso imputar sobre ninguém de que ela é obrigada a se vacinar ou não se vacinar. A nossa Constituição ela não diz isso. Então, só se tivesse uma mudança nesse princípio, tá? Então, o princípio da liberdade religiosa, e a gente tem muitas pessoas, e não estamos falando sobre a questão dos cristãos, tem muitas e outras questões de fé, de algumas crenças que eles não estão se vacinando, tá? Nos Estados Unidos está acontecendo muito isso, né? Algumas ideias de crenças dizem que não é para se vacinar. Essas pessoas não estão se vacinando e elas estão sendo cerceadas de entrar em alguns lugares. E aqui no Brasil está começando a acontecer isso. Só que esse não é o problema, porque se vacinar, todos nós tínhamos que se vacinar, porque é uma questão de saúde pública. Isso é a verdade. É algo que tinha que ser natural do nosso entendimento. Então, eu me vacino, você se vacine e a gente está melhor protegido. A gente não está 100% protegido, mas está melhor protegido. Mas o que fica de discussão não é o vacinar ou não vacinar. É que isso é o início de uma
de um rompimento, de cercear a minha liberdade de fé. É dizer como eu tenho que me comportar agora dentro do ambiente privado, que era o meu, a liberdade de culto, porque eu tenho liberdade de culto e eu tenho liberdade religiosa. Então é isso que não pode acontecer. Então começa com essa desculpa, com essa situação que nós estamos vivendo hoje, ok? Da vacina. E aí, o que é que vem pela frente? Quais vão ser as próximas imposições de como eu tenho que ser, de como tem que acontecer? Então são essas situações que nós devemos abrir os nossos olhos. Então quando a gente fala sobre o Evangelho em praça pública, quando a gente fala sobre o Cristo em praça pública, a liberdade religiosa, a gente está defendendo isso. Eu tenho que tolerar as escolhas do outro. O cristianismo é isso. Eu não posso imputar sobre você uma visão política, eu não posso imputar sobre você uma visão religiosa, eu não posso imputar sobre você uma visão cultural ou de um tipo de ensino. Tá? Então isso é tolerar. O cristianismo, e Jesus sempre falou sobre isso. Ele era duro e ríspido contra o pecado, mas ninguém foi para o Senhor Jesus por coação, ninguém foi coagido. Jesus, quando chamou seus discípulos, ele fez convites. Quando ele fez o convite, o exemplo máximo disso foi quando ele fez o convite ao jovem rico. Tá lá no livro de Lucas. Então quando ele fez o convite ao jovem rico, ele imputou sobre ele essa decisão. Você escolhe, você quer vir a mim, então vá, vende tudo que dá tudo aos pobres aí, vende tudo, dá tudo aos pobres e me segue. Abandona, deixa tudo que tu tem. É só isso que você tem que fazer. Mas se você não quiser fazer isso, tranquilo, siga a sua vida. É isso que acontece. Não, isso é a liberdade. O cristianismo trata sobre liberdade. Você tem a liberdade. Você vem para Jesus com uma decisão autêntica de segui-lo ou não segui-lo. Ponto. Ponto final. Então a gente precisa entender isso. O propósito da liberdade religiosa consiste em proporcionar uma atmosfera em que as questões possam ser exploradas, debatidas e chegadas a um denominador comum, não daquilo que eu penso, da minha concepção, mas um denominador comum. Então, quando se luta por liberdade religiosa, você não está lutando pela liberdade só dos cristãos. Certo, cristãos? Você tem que ter essa consciência. Quando você fala sobre liberdade religiosa, você está falando sobre que os outros também têm liberdade de proclamarem a sua fé. Você achando que ela não é real, ou real, de que ela é verdadeira ou falsa, isso é concepção nossa. É disso que a verdade trata sobre nós. Mas eu não posso imputar sobre as pessoas dizendo assim: a liberdade é para mim, para o outro não. Aí você está entendendo errado o que é o cristianismo. Você está entendendo errado aquilo que Jesus coloca como liberdade sobre nossas vidas. Então é essa atmosfera que cada vez mais está comprometida na nossa vida, na cultura que a gente está inserido, tá? Então milhares, milhões de homens e mulheres de diferentes credos, de irmãos nossos, cristãos e não cristãos, estão sendo tirados das suas liberdades, estão sendo tratados de forma, terrível. Então milhões e milhões de pessoas não estão tendo a oportunidade sequer de analisar a verdade, estão tendo a sua vida afetada, não só nessa terra, mas na eternidade. Então, quando a gente cerceia a liberdade religiosa, e nós como cristãos que entendemos a verdade, que proferimos a verdade em Cristo Jesus, se a gente se cala, se a gente fecha a nossa boca, por medo também da perseguição ou do cancelamento, que é o que está acontecendo hoje, né? A gente acaba também cerceando essas pessoas de entenderem, tá? de conhecerem a verdade, de terem o direito de escolher. O meu dever como cristão é mostrar a verdade. Eu não vou fazer com que a pessoa aceite a verdade. Não sou eu que vou fazer ela aceitar. Não sou eu que vou fazer ela aceitar Jesus. Eu vou apresentar Jesus, eu vou falar de Jesus, eu vou mostrar a verdade. E ela escolhe se sim ou se não. Então esse é o princípio.
tá? Então, entenda isso. Então, de modo geral, a gente precisa entender essa liberdade religiosa, tá? Então, o que a gente está tratando sobre o Cristo em praça pública é aquilo que o próprio Jesus já trata, tá? Ele está lá em Apocalipse dizendo: estou batendo a porta e se você quiser, você abre, tá? Então, o pouco do que você possa entender isso, tá? Então, isso é um assunto que demanda muito e que a gente pode continuar. Você pode deixar suas perguntas, você pode deixar seus questionamentos, seja aqui no próprio YouTube, seja no Instagram da nossa igreja, e a gente vai ter o maior prazer de tirar suas dúvidas sobre essa questão do que a gente está falando sobre liberdade religiosa e o nosso Cristo em praça pública, tá? Então, vamos proclamar a verdade, proclamar Cristo. Nós somos rodeados dessa realidade global, em que cada vez mais o amor de Deus, ele está com uma forma sendo suprimido por aquilo que a gente pode ou não pode fazer. Mas o amor de Deus, ele é muito maior do que isso. Então o amor de Deus nos move. É por isso que a gente vê muitos cristãos sem medo, mesmo no meio da perseguição, proclamando a sua fé. E nós hoje no Brasil não devemos ter medo de proclamar a nossa fé em Cristo Jesus. Se vamos ser perseguidos, se vamos tentar nos calar, se vamos aprisionar, isso é só aquilo que o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, fala, e eu quero ler para vocês, para deixar isso como uma impulsão, como uma motivação para que você não se cale de proclamar o Evangelho, mesmo nos dias que a perseguição se tornar terrível, porque ela virá. Hoje ela é de uma forma velada, de uma outra forma, mas um dia ela virá de uma forma bem mais aberta e você não pode se calar. Hebreus capítulo 11, nos versos 35 e 38 diz: torturados, recusados ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos em pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Esses são os heróis da fé. São pessoas que viveram a fé verdadeira. Tá? Então a gente precisa ter esse entendimento. Cuidado. Nós vamos ser odiados, sim, pelos homens. Mateus capítulo 10, Jesus já disse isso. Olha, vocês vão ser odiados pelos homens por causa do meu nome, mas perseverem até o fim. Persevere até o fim. Persevere ao Senhor. Ore se contrapondo a essa cultura, para que Deus lhe dê força. Ore para que Deus prepare cada vez mais os cristãos para serem identificados com a verdade, vivendo a verdade no seu privado, no seu público, sem medo nenhum. Você crê nisso? Então ore comigo. Pai amado, louvado seja o teu nome. Espírito Santo, nos dê força, nos capacita a viver a verdade, seja no privado, seja no público, sem medo daquilo que vão falar de nós, sem medo daquilo que vão pensar de nós, porque o mais importante, Deus, é nós perseverarmos até o fim, e assim nós vamos permanecer perseverantes no Senhor e na tua verdade, sem medo, Deus, porque um dia nós vamos estar contigo, e assim, como o Senhor disse em Hebreus capítulo 11, falando desses homens e mulheres que viveram de forma tão digna ao teu nome, Deus, de que eles foram dignos do Senhor e não do mundo. E é assim que nós queremos ser, dignos de Ti, Pai. Nos dê a capacidade de continuarmos pregando a verdade, falando da verdade, e que cada vez mais nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, cristãos verdadeiros, dispostos a pagar o preço, Deus, e viver com Jesus nesse mundo. Louvado seja o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Te espero logo mais. Então lembra, todo domingo nós temos culto aqui às 17 e às 19h30. Se você não pode vir, nos acompanhe aí através do nosso canal do YouTube às 19h30, nosso culto transmitindo. Segue lá no nosso Instagram, @PibSaci. A gente tem
todas as novidades que a gente faz, dias de quarta, dia de quinta, dia de sexta, dia de sábado nós temos células, encontros de mulheres, encontros de homens, encontros de jovens, adolescentes. Então, quer participar, quer tirar dúvida, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de conversar com você, tá? Então, um forte abraço e até a próxima.